com esse som, que a gente abre todas as nossas lives. Essa live que tem o intuito de informar, isso mesmo, informar. The Bluetooth device is connected successfully. Ela ainda tá falando aqui que não quer entrar, mas tá tudo bem. Vou desligar aqui, ó. Aqui tá bom, aqui tá dando pra ouvir. E é com muita alegria que eu entro hoje nessa live para falar, né, de um assunto muito sério, muito importante nos dias de hoje, né? Não que esse assunto não tenha sido importante em outro tempo, mas nós estamos vivenciando coisas terríveis, né, sobre alienação parental. E eu vou convidar, né, vou estar aqui com uma convidada para lá de um projeto Saúde Mental. Então, vou começar agora. Enquanto a gente escuta, né? Eu vou começar a distribuir os meus convites aí, ó. A minha já está também, tá aí com a gente. Gratidão. Ó, eu vou começar a distribuir, a falar para os nossos amigos que nós estamos aqui online e que daqui a pouco a gente vai começar a falar do nosso tema de hoje, que é, gente, sem sombras de dúvida, muito importante para todos nós, principalmente, como eu disse para vocês, nós estamos vivenciando um pouco mais, né, sobre essa alienação parental. Acredito muito também que possa ser nessa demanda aí. Boa noite. Acredito muito, muito sobre isso, até mesmo, né, vou dar aqui, ó, boas-vindas para os nossos amigos. Aqui, ó, tá entrando, o pessoal tá entrando aí na nossa live. Então, assim, a gente tem falado bastante sobre isso e dentro, né, de consultório, né, a gente tem vivenciado isso aí em consultório e hoje a gente vai falar um pouco, não que a gente vai falar tudo sobre alienação parental, até porque é um tema extenso, né. Eu até fiz um rascunho aqui que eu acho que é bem importante pra gente. Que desde 2010 o Brasil ele tem uma lei para impedir que crianças e adolescentes sejam afastados do seu pai ou da sua mãe por ações de outras pessoas. Mas essa lei, até o ano passado, estava ainda sendo reformulada, tá? Para ajudar essas famílias. Mas, como sabemos, ainda impõe muito desafio. Até porque a alienação parental, a justiça só vai ter noção disso, né? Esses abusos, né? Essas questões que essas crianças e esses adolescentes são feitas às escondidas e, infelizmente, as nossas crianças passam aí, né, por abusos, né? Como a gente sabe. E por tantas outras coisas, né, que a gente vai conversar hoje. Eu vou deixar essa fala para minha amiga Zália. Ela falou aqui que tá travando, mas olha, brilha aí, vamos aparecer, vai acontecer essa live. Semana passada estava um toró e deu tudo certo, então tem tudo para dar certo, amiga. Vamos lá, eu vou mandar o convite para você agora. Agradeço aí a todos que estão nessas pessoas. Então vamos lá, gente. Vamos falar aí, olha, o pessoal entrando. Conseguir também mandar para mim esse convite, enviar para mim esse convite, eu fico grata. Eu acho que também deve estar dando alguma travada aqui devido a pessoas ligando, né?
pessoas que ficam ligando, mandando mensagem, falando que não podem entrar na live, mas não precisam avisar, gente. Simplesmente não entram, porque quando vocês mandam recados durante a live, vocês travam, né, o convite. Vê se você recebeu o convite aí. Travando, alguém tá falando que tá travando também. Oi, boa noite. Amiga, cadê tu? Peraí. Tô te ouvindo, então, não tô te vendo. Será que vai acontecer? Não tô me vendo. Será que vai ser como da semana passada? Menina, tomara que não. Poxa vida, tomara que não. Misericórdia. Não tá me vendo também. Eu não vi o meu convidado. Tá me vendo, não? Meu Deus. Misericórdia. Não, eu só tô te vendo, Deia. Então vamos que vamos, né, amiga? Sem nos ver, só nos ouvir. Iniciar. Se você estiver me ouvindo bem, a gente vai, parte para cima, amiga. Vambora. Vamos que negócio vamos. Aí, né? Quero agradecer aí a doutora Lúcia, que entrou também, Lucilene. Quero agradecer ao Paulo, que entrou também, alguns colegas de trabalho entraram aí, né? Não sei como é que tá, se continua, mas sejam muito bem-vindos. Todos muito bem-vindos mesmo a esse momento. É uma alegria estar aqui contigo novamente, Deia. A gente deu uma pausada aí. Eu também agradeço você de novo, novamente. Não sei nem quantas lives, né? A gente já Exatamente. Né? Na marra. Porque a internet às vezes não quer ajudar. Não é isso? Ajuda. Mas enfim, estamos aqui e eu sou imensamente grata e feliz por você, pelo seu sim aí ao nosso projeto, está sempre disponível para a gente. Então, ó, a Raíssa muito obrigada. Bem-vinda, Raíssa. Pega aí. A Zália está me ouvindo? Estou te ouvindo perfeitamente, só não estou te vendo. Então, mas eu estou vendo aqui os comentários da galera que está entrando. Né? Então, eu iniciei, né, essa live falando, né, de uma lei, né, que nós temos hoje, né, que desde 2010, né, que ela está aí para poder amparar né, esses pais, essas crianças aí que passam, que vivem, né, isso, essa alienação parental, que tem vivenciado isso. Sim. Mas antes de mais nada, eu quero primeiro que você fale um pouco de você pra gente, porque tem gente aí que não conhece. Ó, o Guto Loureiro tá aí com a gente. Gente, Guto! Obrigada, Guto. Seja bem-vindo, meu querido. A Dulce, me escuta. Seja bem-vinda. Que alegria ter Então, eu quero que você se presente, fala pra gente um pouquinho do seu trabalho. Não que isso não vai ser feito lá no final também. Você pode ficar à vontade e falar um pouquinho aí, resumidamente aí, sobre o seu trabalho, sobre o que você trabalha, sobre o que você faz. Então, Deia, em torno do DF mesmo, bem próximo. E há um tempo a gente tem dado início, né? Começou esse trabalho aí com mulheres, e Deus tem nos dado direção, Deus tem nos levado aí por caminhos que a gente ainda não está acreditando. E agora eu estou finalmente trabalhando, né, na minha área, que é como educadora, a minha formação, né, filosofia e pedagogia. Então, recentemente eu tomei posse em um concurso, mas não deixei de gerar conteúdos para mulheres, né? Então a gente sempre está servindo a humanidade, né? Com aquilo que Deus nos deu, com o talento que o nosso Criador nos deu, e tentando vivenciar aí da melhor forma possível o nosso propósito de vida, levando conteúdos que sejam para o crescimento de mulheres,
levando conteúdos que venham ajudar as mulheres a ativarem a sua identidade de filhas de Deus, né? Porque muitas ainda estão perdidas. Então, a gente está aí disponível, né, a serviço da humanidade, podendo cooperar um pouquinho com aquilo que a gente tem. Né? Tem um tempinho que a gente está parada, né, por conta de algumas circunstâncias, né, que a gente tem vivido, alguns processos de desconstrução, de reconstrução, cuidados com a saúde. Então, assim, demos uma pausa, porém, a gente está aqui, atendeu ao teu pedido, ao teu convite, não tinha como não aceitar e para falar de um assunto que, infelizmente, fui isso afetou muito minha vida, então eu acredito que eu tenho autoridade para poder falar de tal tema. Isso aí, isso aí. Então, diante, né, desse tema, eu trago nessa primeira pergunta, lembrando, né, que todos podem participar. Sim. Eu sempre falo, né, que se a Zália e eu não conseguirmos, né, essa resposta, a gente vai pedir ajuda às universitárias. Nós temos pessoas Sim. aí também na nossa live que pode nos orientar, nos ajudar, né? Nós estamos aqui abertos, né, para esse conhecimento. Lembrando que não é um diagnóstico, né, como a gente sempre fala, mas é algo para que a gente vem trazendo aí o projeto de saúde mental. Diante desse tema, né? Deia, deu só uma cortadinha aí na sua fala, amiga. Eu não consegui compreender direitinho o que você falou. Pode falar. Eu não compreendi, deu uma cortadinha. Oi? Você não viu? Tá, deu uma falhada, Deia. Vai e volta. Oi, Deia. A minha internet, o problema, eu acho que é aqui, tá? Ele vai e volta. Tá, deu uma cortada boa, mas você me pediu para conceituar a alienação parental, foi isso? Isso. O que se entende aí, né? Quais esses conceitos básicos, né, aí da alienação parental? Beleza, Deia, eu gosto sempre de ler o que o Dr. Google nos traz, né? E em cima disso a gente vai falar. O Google diz o seguinte, que a alienação parental é a interferência psicológica, olha que coisa séria, na criança ou adolescente, promovida por um dos genitores ou por quem detém a guarda, que prejudica a formação dos laços afetivos com a outra parte genitora ou seus familiares. De forma mais explícita. Você já viu situação em que geralmente ocorre quando as pessoas, um casal se separa, né? Então, assim, geralmente o casal se separa, o casal não superou, o casal não se resolveu, né? Eles não se resolveram entre si e acabam que jogando isso para cima da criança. Aí querem aliar a criança à sua vida, ou seja, as suas dores, as suas decepções para com outro cônjuge. E começa a falar mal do pai, né? A mãe fala mal do pai, ou o pai fala mal da mãe para a criança. E vai trazendo a criança para o lado dela só de forma negativa. Sempre injetando na criança informações negativas, conceitos negativos em relação ao seu cônjuge ou ex-cônjuge. Né? Tá sempre denegrindo a imagem do ex-cônjuge. E, cara, é uma parada sinistra. A criança que passa por uma situação dessa acaba que indo mesmo na onda, né? Ela acaba que acreditando, porque, né, hoje no decorrer do dia, se ela ama os pais, ela quer estar perto dos pais, ela vai fazer de tudo para estar perto dos pais. E ela
ela acaba sendo atraída e se colocando nessa posição de aliada ao pai contra o outro cônjuge, ou seja, a mãe, ou seja, o pai. Essa é a situação, isso é alienação parental. É quando um fala mal do outro, né? Um trata mal o outro e quer que a criança acredite, quer que a criança faça parte dessa rede, faça parte dessa situação. E assim, como eu falei assim, desde o início, né? Isso dá-se, né, muito muitas vezes depois de uma separação, né? Exatamente. Você também falou sobre isso. Exatamente. Principalmente, né, Déia? Como a gente havia, né, falado até um pouquinho também, que eu achei que é interessante a gente trazer essa fala para esse momento, a criança em si, ela é aquela pessoazinha que parece com ambos, né, ou com o pai ou com a mãe, né? Às vezes tem um mais parecido com o pai, muito parecido com a mãe, e durante aquele ninho, aquele momento muito bom do casal, é falado para essa criança, olha, você é a cara do seu pai, olha o dedinho parecido com o papai, olha o tipo de cabelo. Os olhos do pai, cabelo da mãe. Olha como você é lindinha, olha como você é engraçadinha, você tem as manias do papai. E quando há esse rompimento, que a gente, né, tá falando aí, isso ocorre bastante dentro dessa o que acontece ali? Teu pai, eu vou até falar os termos, né, que a gente utiliza, porque isso é verídico, né? Teu pai é uma praga, teu pai é um inconsequente, olha o que seu pai fez, está nos colocando, olha como vamos dizer assim, essa aparência desse pai, essa criança que tem aquele retrato, não, eu sou parecido com meu pai, e de repente quando há esse rompimento, que ela começa a ouvir coisas ruins, ela é aquilo ali também. Nossa, deu uma cortada então, boa, Déia. Deu uma cortada boa? Deu. Mas a galera tá participando, viu? Poxa vida. Você ouviu até onde? Até onde Cara, você ouviu? Cortou muito. Você começou da criança que muitas das vezes é parecida com o pai, todo mundo fala aquilo, né? E de repente a situação muda e ocorre o rompimento do casal. Deixa eu uma olhadinha rapidamente. A minha internet aqui não colabora. Só vou Tá cortando dar uma olhada. muito, Déia. Espera aí. Vamos lá ver. Vamos dar uma olhada para ver o que você vai resolver, que eu coloquei uma única internet agora. Aham. Será que vai agora? Vamos lá. Agora eu te ouvi perfeitamente. Então, a gente estava falando dessa criança que a mãe ou o pai, né? Você é a cara do seu pai, você é bonitinha, você é delicadinha, olha como teus pezinhos são parecidos com o do seu pai, né? Tá dentro daquele amor, daquele casamento, e tá sendo falado isso. E quando há o rompimento, a criança ali tá toda boba, ela parece muito com o pai, né? E quando há o rompimento, que essa mãe, por exemplo, começa, mas o seu pai é uma praga, teu pai é um mentiroso, teu pai é isso e aquilo, essa criança também assume também essas falas. Porque no início era falado para ela que ela era a cara do pai dela, que ela era parecida com o pai dela. E agora já estou utilizando outros tipos de adjetivos
né, negativos, e que isso vai doer na vida dessa criança aí. Claro que a gente vai falar isso mais para frente, mas isso é uma reflexão muito importante para a gente nessa noite. Sim, né? sim, muito, muito mesmo, Deia. E eu acredito que eu... Pode falar. Pode concluir. Certo, não, assim, como eu falei anteriormente, né, por ter vivenciado, né, na separação dos meus pais, eu vivi muito isso, né, seu pai não presta, aí ficava aquele jogo dos dois, os dois não se resolveram, né, e até hoje isso ainda reflete muito, principalmente parte do meu pai, e não conseguiram se resolver como deveriam ter se resolvido, como adultos, né, e eu cresci ouvindo, seu pai não presta, sua mãe não presta, seu pai não presta, sua mãe... Aí todo e qualquer vacilinho que eu dava, aí é igual ao pai. Olha aí, tá fazendo igual ao pai. Tá errado igual ao pai, não presta igual ao pai. Cara, isso trouxe um peso pra minha vida. Trouxe um peso. E o mais interessante é que quando eu fui mãe, também meio que se repetiu. Eu também me separei do pai da minha filha. Mas o interessante é que eu já, por ter vivenciado nessa situação, eu não quis trazer para minha filha também. O Anderson Santana, ele colocou aí, eu não consegui compreender a pergunta dele. Alienação, correção do pai para com o filho, se não tiver o apoio, mas sim o contrário, o que acontece com o psicológico da criança, o que ela pode associar. Não sei se seria a pergunta dele, tipo, como poderia resolver em uma situação dessa, né, com a criança sendo vítima de alienação parental. Mas isso aí a gente vai falar mais no finalzinho, né, Dea? O que os pais podem fazer para poder resolver ou evitar as dores da criança ou que ela se torne um adulto totalmente perdido. Nós vamos falar sobre isso, tá, Anderson? Não sei se é isso mesmo que você estava querendo saber, mas a gente vai falar sobre isso, meu querido. Obrigada pela sua participação, pela sua pergunta. Fica aí que nós vamos falar sobre isso. E voltando aqui, essa questão... Fala, Dea. Deixa eu te fazer uma outra pergunta que eu acho que vai fazer sentido também, até para que ele também comece a entender melhor, né? Esse termo é um termo novo, né? Isso tem pouco mais aí existe uma lei, né? Agora tem 12 anos mais ou menos essa lei. Sim. Então a gente quase não ouve falar. E isso acontece com força, né? Mas a gente quase não ouve falar desse termo, né? De alienação parental. O que pode ser considerado, Azália? O que pode ser considerado uma alienação parental? O que a gente pode, até aí para explicar um pouco mais para o Wanderson, o que a gente pode considerar uma alienação parental? Porque tem fatos que acontecem que a gente não vai considerar e tem fatos que a gente considera. O que você traz aí para a gente como resposta? Eu vou dar exemplo, tá? Situação A. A mãe, ela vive uma situação de um relacionamento... Mãe ou pai, né? Porque hoje em dia também tem muita mulher abusiva, muitos homens que estão sendo vítimas. A gente quase não fala, porque a sociedade machista, né, não se admite de jeito nenhum que homens sofram abuso também, mas existe sim, né, relacionamentos abusivos em que mulheres são abusivas com seus parceiros. Então, vamos colocar mais no que a gente vê. Em situação em que uma mulher ela sofre com um casamento, um relacionamento abusivo, e essa criança também sofre dentro desse relacionamento com o pai abusivo, né? O pai, ele não tem o mínimo de cuidado, o pai, ele não respeita a mãe, não respeita o filho. E essa mulher toma uma decisão muito difícil de se separar desse cônjuge, né? De tentar levar a vida em outra situação, longe desse ambiente doentio. E ela procura proteger essa criança. Ela quer afastar o seu filho desse seu ex-cônjuge para que ele não sofra mais abusos. Isso é proteção. Ela não está alienando a criança. Ela está tentando proteger a criança. A gente vê muito isso. De mulheres que vão embora de outros estados, de outras cidades, às vezes de países, para proteger o seu filho, né? E os homens idem também.
E agora a situação B, o casal se separa, não se resolveu, como adultos, ainda estão imaturos, né, como crianças, e estão trazendo isso para os seus filhos. Aí a criança, ela se vê perdida em um fogo cruzado, onde o pai fala mal da mãe, o que eu vivi, onde a mãe fala mal do pai, né, e aquela coisa mais maluca do mundo. É uma situação bem recente. Eu te falei que eu agora estou atuando na educação. Eu trabalho com a turminha de terceiro ano, crianças de 8, 9 anos. E eu tenho, acho que, um aluno de 10 anos também. Então, o que acontece com muitas dessas crianças? Muita, cara. A gente trabalhou outro dia inteligência emocional em um projeto na escola, na minha turma, e eu estava falando sobre essa questão de alienação parental, né? Aí eu expliquei para eles a situação. Cara, foi incrível, ideia, pipocou de criança falando: tia, minha mãe fala mal do meu pai, tia, meu pai fala mal da minha mãe. E, cara, aquilo assim, me doeu o coração, me doeu o coração. E eu tenho uma situação bem séria, bem grave mesmo, de uma aluna, que, conversando com a mãe dela, e ela falou: tia Zália, eu vou chamar a menina de Maria, tá? O nome dela não é Maria. A Maria não vai para a escola essa semana porque ela foi para a casa do pai e como vai ficar 2 dias sem aula, ele disse que não ia mandá-la. Eu estou preocupada, tia Zália, porque toda vez que a Maria vai para a casa do pai, a menina volta rebelde, a menina volta com um comportamento terrível. E ela começou a me explicar situações que eu falei: cara, agora eu entendo por que essa criança age dessa forma. Deia, é uma menina mentirosa, é uma menina fofoqueira, é uma menina que cria situações terríveis em sala de aula. Ela já chegou a um nível de falar com a coleguinha A, não seja coleguinha da B. Se você for coleguinha da B, você não vai ser minha coleguinha. Sabe? Ela, tipo, plantando sementinhas ruins. Porque a minha turminha, graças a Deus, é assim, eu tenho certa dificuldade em mapear a turma, porque onde eu colocar, eles rapidamente têm conversa com os colegas, sabe? Então, assim, é uma luta eu manter a turma com atenção no momento de explicar o conteúdo. Porque eles se interagem assim, eles socializam muito bem, não tem acepção nenhuma entre eles, não tem dificuldade nenhuma de socialização entre eles. Mas quando chega em relação a Maria, agora nem tanto, porque eu conversei com a mãe, dei algumas orientações para ela e já peguei muito no pé da Maria, sabe? Mas tinha momentos de chamar a atenção dela e ela olhar para mim com um olhar que eu tinha medo, que eu pensava: meu Deus, que olhar é esse? Que eu tremia na base, porque eu sentia a energia do olhar dela. Então, assim, mas por quê? Porque ela trazia toda essa situação do pai. E a mãe me relatou que o pai é muito tóxico, abusivo. E ele detona a mãe da Maria para Maria. E toda vez que a Maria vai ter com ele, a Maria volta totalmente transformada. É assim, a alienação parental, assim, sabe, na alta. E não só é com a Maria, com muitas crianças. Eu já tive, assim, da madraça, que é casada com o pai da criança, né, e falar: olha, tia, eu não sei o que eu faço, porque ele não resolveu a treta com a ex, que é a mãe da menina, e a menina sofre intensamente porque ela ama a mãe, mas o pai, por não ter se resolvido com a mãe, detona a mãe da menina. Né? Porque não é que a mãe da menina seja uma mãe ruim. Os pais não entendem uma coisa: o relacionamento deles com os cônjuges é um, já o relacionamento deles com a criança é outro. Né? Eu tiro isso assim: minha mãe, eu cresci ouvindo meu pai e minha mãe um falando mal do outro. Até que um dia eu virei para minha mãe e falei: mãe, olha, eu te amo muito, mas eu sinto muito, eu não tenho nada que ver com a tua situação com meu pai. O que você viveu com ele foi com ele. Eu não fui o teu esposo. Eu sou a tua filha. Eu sou fruto de vocês dois. Né? Então, eu acho que caiu a ficha e ela parou, né, de falar. E já em contrapartida, eu nunca fiz isso com a minha filha. Pelo contrário,
Quando ela ia para a casa dele, eu sempre dava orientações lá, tu vai dançar a música que ele tocar, eu não quero que tu leve história daqui para lá, eu não quero que tu traga história de lá para cá. Eu nunca perguntei o que rolava lá. A única vez que eu fiquei chateada com ele, com o pai da minha filha, foi a situação em que eu soube que a esposa dele tinha dado uns tapas na minha filha. Ô, mulher, aí eu fiquei chateada. Falei, peraí, bateu no meu bebê, não dá não. Aí eu liguei para ele, mas ela só estava corrigindo. Cara, corrige você que é o pai. Eu não admito ninguém tocando na minha filha. Mas, Deia, é tão interessante que até hoje a minha filha tem um relacionamento muito bom com ela. Sabe? O relacionamento que elas duas construíram foi um relacionamento mega saudável. Sabe? Elas se dão super bem. Mas porque eu sempre respeitei ele lá com ela e eu aqui na minha. Sabe? Eu sempre, por eu ter vivido, eu procurei, olha que eu tinha todos os motivos do mundo para fazer a mesma coisa que o meu pai e minha mãe fizeram comigo. Só que como eu vi, como eu fui machucada, como eu senti na pele essa dor, eu procurei blindar a minha filha, sabe? E quando as pessoas vinham para fazer piada do pai dela por questões comportamentais dele, eu sempre, respeita. Com a minha filha, não. Ah, você está defendendo ele? Não. Estou defendendo a minha filha. Você pode falar o que você quiser dele, mas na frente da minha filha, não. Eu exijo respeito. É o pai dela, tá? O meu relacionamento com ele é uma coisa. O relacionamento dela com ele é outra. Eu não admito que ninguém interfira. Quando ela crescer e não quiser se relacionar com ele, aí eles dois. Eles que se resolvam. Eu não tenho nada que ver. Então, assim, eu sempre tive esse cuidado dela. Sabe, hoje, graças a Deus, eu acredito que o relacionamento dela com ele é muito tranquilo, né? Porque eu também nunca vejo ela falar nada, pelo contrário, às vezes eles saem juntos, passeiam juntos, e ela, graças a Deus, é uma mulher de 29 anos. Olha, Clarissa, minha amiga doutora Clarissa, advogada, maravilhosa, bem-vinda, obrigada por estar aqui. Então, assim, e é super saudável, minha filha, eu falo que é um bebê, meu bebê, né? Nosso filho nunca cresce. Mas, assim, uma mulher de 29 anos. Olha o Valteir, querido Valteir aqui da minha cidade. Corretor, vendedor de casas, né? E tem outros empreendimentos. Bem-vindo, Valteir. Obrigada por estar aqui. E é isso. Então, assim, graças a Deus, a minha filha ela cresceu super saudável. Obrigada, Clarissa, obrigada. Cresceu super saudável, mas eu acredito que, em grande parte, foi esse cuidado que eu tive. Sabe, de tentar blindar as emoções da minha filha em relação a isso. Por ter sofrido com esse tipo de mal, com essa maldade, eu fiz o possível para que a minha filha também não fosse atingida. É bem interessante, né, quando você fala, né, dessa blindagem, né, é importante. Claro muito. Que a gente vai falar isso lá no final, né, até porque acontece a separação, só que a gente tem que ter esse cuidado, né, de trabalhar bem essa separação para que esse tipo, né, de alienação parental não venha acontecer, não venha prejudicar esses pequeninos que não tem nada a ver com isso, que o que eles mais queriam, né, o que eles mais queriam no mundo era aqueles pais juntos, né? Porém, eles decidiram se separar, mas que ficou ali crianças, né, adolescentes, pessoinhas, que vai precisar muito desse afeto, desse carinho, né, desse amor, né, desses genitores aí, e que eles podem sim fazer fazer a parte que cabe a eles, né? E a gente vai falar um pouco disso no final. Sim. Então, assim, quais são, Lu, quais são os perigos, né, da alienação parental? A gente está trazendo o tema da nossa live nessa pergunta, né? Quais são os perigos da alienação parental? Claro que a gente já falou algumas coisas, mas se você pudesse trazer, assim, especificar, né, isso para a gente, vai ser interessante, né? Quais são os perigos? De preferência aí para os pequeninos, né? Nossa, Deia. Cara, essa prática, esse mal, esse crime, né? Agora tem nome, mas isso sempre, eu acho que desde que o mundo foi mundo,
desde que o mundo foi mundo, né? Desde que o mundo é mundo, esse negócio ele acontece. Os perigos são infinitos, são vários, né? Eu te contei o exemplo da minha aluna, por exemplo, da Maria, né? É uma criança e é uma menina inteligentíssima. Ela adquire o conteúdo tranquilo, ela aprende novos conteúdos assim, papuf, sabe? Aí, em contrapartida, ela traz aquela negatividade, a mentira, ela, em vez de liderar de forma positiva os colegas, ela traz muito nela isso. Isso é uma característica da Maria. Ela é muito líder. Só que, por ser vítima da alienação parental, ela consegue trazer para o lado negativo. Ela lidera de forma negativa. Ela planta a sementinha do mal entre os colegas. Ela dissemina a maldade. O coleguinha fala uma coisa, ela vem pra mim, tia, o fulano falou isso. Aí eu, vem cá, o que foi que eu... Não, tia, eu não falei isso. Aí é tipo assim, ela interpreta, ela tá tão ferida, ela tá tão magoada, tá tão machucada, Deia, que ela acaba interpretando aquilo que recebe de forma negativa. Entendeu? Então, assim, vai se tornar um adulto com a autoestima baixa, vai se tornar um adulto com a autoimagem distorcida, vai se tornar um adulto com a identidade deturpada, a gente comentou sobre isso, né, mais cedo. Isso. Cara, são tantos os males que a alienação parental traz para uma criança, que se os pais tivessem ideia, eles pensavam 2 vezes antes de falar mal do genitor dessa criança, do seu ex-cônjuge ou do seu cônjuge. É uma pena que não são todos que têm esse conhecimento. Sim, educação, exatamente. Entra a questão da educação, né? Porque quando eu falo mal do meu cônjuge para o meu filho, eu estou dando para ele a capacidade ou a oportunidade dele fazer com qualquer pessoa. Porque eu não estou respeitando o pai dessa criança, né? Eu estou denegrindo a imagem. Cara, e a pessoa, vale lembrar o seguinte, que essa pessoa, ela pode ser o pior bandido da face da terra. E o tão interessante que copia exatamente, Clarissa. A criança, ela copia a atitude. A Bíblia fala, não tem como eu não falar, né? A gente sempre fala isso. A Bíblia fala da questão de honrar pai e mãe, fala da questão dos pais não provocarem a ira dos filhos. De repente entra nisso aí também a alienação parental. Um pai, ao falar mal da mãe do filho, ou a mãe fala mal do pai do filho, ela está exatamente provocando a ira do filho, porque o filho não tem nada a ver com o problema do pai. Exatamente. Tira totalmente, o Anderson, não sei, mas tira totalmente o respeito do pai. Tira totalmente o respeito que a criança tem pelo pai ou pela mãe. A criança vai perder. Como a Maria. A Maria, ela não respeita a mãe. Entendeu? E eu vejo a criança, ela grita por socorro. A criança, ela grita. Você vê na carinha dela o grito de socorro dela, da situação dela. Então, assim, esse adulto, cara, ele quando criança que é vítima, ele vai precisar de muito apoio, sabe? Apoio de profissionais como você, na área da saúde mental. Porque ele se torna totalmente perdido. E isso vai ser em todas as áreas da vida dele. Né? Eu digo por mim, pelo que eu vivenciei. Né? Trabalho. Cara, vai ser difícil essa pessoa ela ser centrada na vida dela. Vai ser muito difícil mesmo. É muito interessante o que você está falando aí. A gente falou, né, que a questão de denegrir a imagem do pai, né, se essa criança ela se vê, ela se retrata, ela se olha como esse ser que é a imagem e semelhança desse pai, e quando a gente começa, né, a denegrir essa imagem, ela se vê dessa forma também, e o que você falou, a gente acaba tendo esse tipo de adulto na sociedade. Sim. Totalmente machucado. Antes também, né, cedo, a gente comentou um pouco sobre isso,
que quando chega na terapia, a gente está cuidando de um adulto ferido, de uma criança ferida, né? E 80% ou até um pouco mais, quando vem para a terapia, são problemas de pai e de mãe. E separados. Sim. Eu fiz um trabalho bem grande, né, com jovens e com criança, mais ou menos 10 anos, e era assustador a forma que esses jovens na época estavam e com o que eles representavam diante das falas, né, totalmente sofridas. E hoje a gente vai vendo a mesma coisa. A gente vai vendo um adulto totalmente machucado. Eu sou ferido, isso porque meu pai falava que eu era, que minha mãe falava que meu pai era, e eu ia ser igual, né? Tanto é que você falou sobre isso. Sim. Então, isso é muito importante a gente deixar bem claro nessa live para quem vai ouvir, para quem está ouvindo. Caso haja uma separação, a gente não está separando dessa criança, a gente está separando daquela pessoa que de repente não deu certo por algum motivo, mas que nós temos que ter cuidado com essa criança e com esse adolescente que fica, né, para lá e para cá, e muitas vezes vão ter outras famílias que também... A gente não está falando só de mãe e de pai aqui, a gente está falando de avô, a gente está falando de tio. Cuidadores, né? Cuidadores dessas crianças. A gente está falando de cuidadores que ficam com essas crianças e que, olha, você está assim porque você veio para cá, porque teu pai é isso, tua mãe é aquilo. Mães que falam isso das próprias filhas, a gente vê muito isso. Na verdade, a gente vê muito isso na questão da mulher, né? Parece que ela tem uma inclinação, né? Eu falo assim, gente, me perdoa, mas eu falo assim como uma profissional da área da saúde mental e que já trabalhei há mais ou menos, já passou ali umas 2.000 pessoas ali em atendimento, seja de qual forma foram esses atendimentos, e que a gente vê que a mulher tem essa inclinação. Ela é inclinada, né, para isso, para denegrir a imagem, né? Claro que não vamos generalizar, mas a mulher tem uma boa contribuição. Eu estou falando pelas minhas experiências clínicas, né? Minhas experiências aí em desenvolvimento pessoal. Então, exatamente, a gente precisa entender que a separação é o casal, não é os filhos. E os filhos, por sua vez, eles não querem que aconteça essa separação. Então, eles acabam perdidos com avós, com tios, com madrasta, com padrasto, e sofrendo, né, essa alienação parental aí, onde eles são impedidos de amar, infelizmente são cortados laços, né, diante dessas pessoas, desses responsáveis. Então, nós temos que ter responsabilidades. E essa é a nossa pergunta aí final aí para a gente, Lu. Falar um pouco mais. Deia, só uma frase. Existe ex-cônjuge, né? Ex-mulher, ex-marido. Não existe ex-filho. Você separa do teu cônjuge. Tu não separa do teu filho, né? É necessário a gente enfatizar isso. Não existe ex-filho. O filho ele vai ser para sempre, cara. Vai ser para sempre. Exatamente. É muito importante, né? E a gente não se separa dos filhos, né? E quem está envolvido tem que também ter esse cuidado, esse respeito. Sim. Né? Tem que ter esse cuidado. Como você falou, não importa se tem, né? Quem é essa pessoa? Não, é seu pai, é sua mãe. Como eu falei, eu comecei a falar, desculpa, daí não concluí. Pode ser o pior bandido do mundo, pode ser a mulher mais vagabunda do mundo. Desculpa a expressão, gente. Mas é pai dessa criança, é mãe dessa criança, ela não vai ver isso. A criança ela tem um olhar tão inocente, é por isso que Jesus falava, deixa vir as minhas crianças, porque dela é um reino dos céus. Então a criança é um ser tão inocente,
um ser tão amoroso que ela não olha os defeitos. Ela olha para o pai dela, ela olha para a mãe dela. Não interessa os erros desse ser humano. Ele está vendo ali a mãe, ele está vendo ali o pai. Eu acho que é tão desumano, é tão injusto, sabe? É tão injusto, é tão maldoso. Cara, eu não sei se usa até diabólico a pessoa fazer isso com a criança, sabe? Ter as suas dores e querer jogar essa bagagem, esse lixo todo em cima de uma criança. É muita maldade, é muita maldade. Sim, sim. E muitas vezes, Lu, essa criança, ela é vítima até de assassinatos, como a gente já viu aí. Né? Ela passa por abusos sexuais, ela passa por assassinato. A gente vê, a gente tem visto aí vários casos. É mais comum do que a gente imagina, né? Não deveria ser comum, mas está comum. Não deveria ser comum, não deveria ser normal, né? Coloca no meio, né? Coloca ela no meio ali do que não deu certo no casal. E, infelizmente, né, encontra-se, né, as pessoas assumem outras responsabilidades, outros casamentos, né? Só que ela não assume aquela criança, ela assume aquele homem, aquela mulher, mas não assume aquela criança. E muitas vezes, infelizmente, como a gente vê aí muito na mídia, até mesmo assassinato. A gente está vendo disso aí. Então, é necessário falar sim, tá? E com muita clareza sobre essa alienação parental e que nós somos responsáveis para estarmos atentos, né? A esses descasos aí. Até tem... Deixa eu ver aqui, eu acho que é a Clarissa. A Clarissa, a doutora Clarissa. Isabela Nardoni e Gabriel Hernandes. Gabriel, aí, tá vendo? Foi doído. Exatamente. Foram casos doídos. Doídos. Isso, entende? Então, isso, gente, é casos de alienação parental. E são casos reais. Não foi novela, não foi filme. Foram casos reais. Isso aí, ó, Netflix, chocante, os detalhes da perícia. Está na série da Netflix. Eu tenho assistido, assim, algumas coisas, porque a gente não quer assistir, mas faz parte do nosso trabalho. Né? Assim, para o nosso conhecimento, para o nosso crescimento, precisa. Esse conhecimento, então, assim, a gente vê casos aí que é assustador, sim, tá? Então, a gente não pode se calar diante dessa fala, desse tema aí que é muito importante aí, tá? A gente precisa então, assim, ter, Deia, deixa eu só te cortar, amiga, rapidinho. Você falou que a gente precisa falar, não se calar, né? Então, ocorreu, né, dessa situação que eu falei, que a madrasta da menina veio conversar comigo, e eu fiquei de conversar com ela em particular em outro momento, que foi numa reunião de pais, e não dava para atendê-la de forma mais produtiva. E eu conversando com a professora que ficou com essa minha turminha, que eu assumi, né? Assumi essa turminha ano passado, esse ano eu resolvi continuar com eles para continuar o trabalho, né? Para fazer realmente um trabalho como eu gostaria. Então, conversando com uma colega, professora, ela falou assim, Azália, e essa menina, como é que tá e tal? Eu falei, cara, essa menina sofre alienação parental e eu preciso conversar com o pai dela. Mas você não vai falar sobre isso não, né? Falei, não, mas eu vou pelo menos levá-lo a clareza de consciência. Ele precisa ter a consciência de que o que ele está fazendo está prejudicando a filha. Cara, já chegou o momento dessa menina tá no final da aula não chorar. A avó da menina que trabalha também na escola, né? Chorar, porque a situação é bem séria. A criança, ela sofre muito. É uma menina linda. Essa minha aluninha é outra aluna. Eu tenho pelo menos 15 casos de crianças que sofrem. O negócio é feio, é sério. De crianças que sofrem alienação parental. Aí quando a professora me falou, ela, cara, isso é desde o ano passado, o pai é assim. Obrigada, Clarissa. Nós agradecemos, né, Deia? Então, assim, desde o ano passado que a professora teve esse conhecimento, mas para a gente até conversar com as pessoas fica complicado, porque não é sempre que as pessoas assumem, elas estão tão feridas, Deia, tão feridas com seu ex, que elas não assumem que estão machucando seus filhos. Então, assim, é doído, é muito doído mesmo. Infelizmente, né? Então, assim, Lu, eu vou trazer aqui
uma última pergunta, né? Claro que depois vai ter as considerações finais. Eu até gostaria de parar um minutinho para ver se alguém tem alguma pergunta, embora, né, quem está na live está participando, que é importante também, se tem alguma dúvida diante disso, né? Sim. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Quer cooperar conosco? Né? A Clarissa fala assim, as pessoas não querem se meter e a criança não tem para quem pedir ajuda. É muito importante o que ela está falando, tá? Porque assim, ó, as pessoas não querem se meter. Eu quero falar algo muito sério para você. Para vocês, né, que tá aí nessa live. Eu me meto sim, é problema meu, uma criança, tá? Sempre vai ser. Ah, é do vizinho. Gente, é responsabilidade de nós, tá? Se a gente vê algo, né, parecido, abuso sexual, maus tratos, né? Negligência, é muito importante nós denunciarmos. Eu já fiz uma denúncia uma vez, já vi algo e denunciei, porque antes mesmo antes mesmo de saber que era uma responsabilidade minha, eu fazia isso. Então, é uma responsabilidade nossa, sim, uma criança é menor de idade, tem que denunciar, tem a denúncia anônima mesmo. Se eu perceber dentro do meu ambiente de terapia, e graças a Deus, até hoje eu não percebi algo, tá, grave que eu pudesse me alarmar ou denunciar, mas se eu estiver dentro do meu trabalho, fazendo o meu trabalho, e se eu perceber, eu vou denunciar. Então, é minha responsabilidade denunciar, tá? Como adulto, né, como responsável, mesmo que você não seja nada da criança, tá? Então, é importante a gente ter isso em mente, porque a gente tem visto isso, né? Muitas vezes, por exemplo, quando essa criança, como a Isabela Nardoni, né? Tantos outros aí. O garoto aí que a Clarissa citou, alguma coisa Hernandes, então, o menino do Sul, né? Que foi doído. O menino chegou a pedir socorro, né? O menino foi, acho que até o fórum, e não deram ouvido à criança. Isso é claro. A polícia não, a gente consegue perceber, tá? Eu acho que é até interessante a gente falar um pouco, né, um minutinho sobre isso. Eu faço um curso, eu aplico um curso baseado dentro aí dos meus conhecimentos clínicos, né? Nesse longo caminho de formação, de trabalho, de experiência clínica, onde eu ajudo o professor, o pai, o psicopedagogo, o pedagogo, o diretor de escola a perceber essas coisas. Então, é fundamental também o conhecimento, tá? É muito importante também o conhecimento. Você ter conhecimento também vai ser muito importante, né? Até para diferenciar uma coça de um abuso sexual, um beliscão de uma queimadura de uma queimadura, né? Até para que você possa identificar isso. Então, judicialmente falando, pode ser em casos individuais na polícia, em casos coletivos, Ministério Público. Então, é a doutora, né? Clarissa, sim, nossa advogada, amiga linda. Muito bem, gratidão aí pela sua fala, que é muito importante. Eu vou até repetir o que ela está falando, que é muito importante, tá? Judicialmente falando, pode ser em casos individuais na polícia e em casos coletivos no Ministério Público. Gratidão por essa fala, tá? Então, é exatamente isso. Então, nós podemos sim, nós como profissionais, nós como, né, profissionais aí que está aí diante dessa criança, nós temos essa obrigação aí de falar. Em casos
especiais me deixam mal e olho que sou acostumada. Não Ela está entendi muito o falando que ela falou. É que ela está falando de situações que ela já conhece, né? E de situações que ocorreram e que ela teve conhecimento também, ou que foi próximo Armário. dela. É complicado, é muito complicado. Traçado dentro de um armário, sem alimento, era torturado, espancado pela mãe e pelo padrasto. Tá vendo? Olha quantas situações. É triste. Ele É pediu triste. ajuda a muitos, tá vendo? E, infelizmente, eu acho que é esse que veio a óbito que ela quer falar. Então, gente, precisamos tomar consciência de que é uma responsabilidade. E se a gente perceber... Conhecimento, né, Déia? Principalmente, porque quando nós temos a clareza de consciência, quando nós temos conhecimento da situação, a gente percebe, peraí, isso tá errado, né? Por que essa criança tá assim, tá caladinha? Eu tenho um aluno que quando ele chega muito caladinho, vem cá, meu anjo, o que você tem? O que aconteceu? Fala aqui pra tia. E quando ele não se abre para mim, eu levo na coordenação e peço, meninas, por favor, tentem conversar com essa criança, ele não é assim caladinho, tá estranho, me preocupo na hora, né? Porque a gente não sabe o que está acontecendo. Então, se de repente comigo ele não consegue falar, com a coordenadora ele consegue. Mas, cara, eu conheço minhas pipocas, eu chamo de pipoca. Chegou caladinho, moço, eu já corro atrás para saber o que está rolando. Vem cá, o que houve? O que está acontecendo? Nada não, tia. Você está bem? Você está passando mal? Aconteceu alguma coisa em casa? Cara, eu encho a criança de pergunta. Porque, assim, por já ter visto, por já ter passado por situações de abuso, então logo eu me preocupo. Eu já levo logo para a coordenação, para procurar o que está acontecendo, né? Porque não dá para a gente ficar calada mediante as situações. Não dá. Não dá mesmo. Então, Lu, a gente vai aí para a final aí, tá? Certo. A gente já falou, mas a gente vai fechar isso aí, a gente vai colocar como se a gente fosse trazer, né? O que de principal a gente pode fazer para evitar essa alienação, né, parental. O que os pais podem fazer para que isso não ocorra, tá? Vamos entrar num termo, Lu, onde a gente pode orientar esses pais para como que a gente pode fazer para que isso não ocorra? Nossa, Déia, é complicado responder, amiga. Sabe por quê? Porque necessita de maturidade, né? Como eu falei, por ter vivido algo parecido, eu busquei blindar a minha filha, né? Para que ela não crescesse como eu cresci. E, cara, e pasme, eu peço conselhos para minha filha, né? Deveria ser o contrário, né? Eu aprendo com a minha filha, de tão madura que a guria é, né? A bichinha só não cresceu, tem quase 1,5 m de altura. Mas, graças a Deus, é uma mulher muito madura. E, assim, em separação, entendam que a separação é entre os dois, entre os cônjuges, entre os genitores, não com a criança. Não existe ex-filho, existe ex-marido, existe ex-esposa, né? Mas não existe ex-filho. Então, assim, procurar ajuda profissional, principalmente quando é uma criança muito apegada ali com os pais, tanto com a mãe quanto com o pai, conseguiram por um certo período de tempo construir uma relação saudável, né, ali entre a família, e de repente isso é cortado, isso é quebrado. A criança, ela, principalmente na fase da construção do caráter, que vai aí dos 7 aos 10 anos de idade, que é a faixa de idade dos meus alunos, né? Então, assim, é complicado. Então, procurar ajuda profissional, ser madura o suficiente para entender que você precisa superar essa situação, liberar perdão, a gente vai ter que falar disso também, né? A questão do liberar perdão, e a gente acaba entrando em outras searas muito sérias, searas almática, espiritual. Então, assim, porque as pessoas, elas se separam, saem tão feridas da situação, do casamento, do relacionamento, que querem ferrar
com o outro de qualquer maneira, não liberam o perdão, né? Não liberam aquilo que precisa ser liberado. A Raíssa está falando isso mesmo, a professora desse jeito mesmo. A Raíssa, ela é monitora nossa lá, tá? Então ela vivencia, ela está lá constantemente comigo. Então ainda bem que eu tenho provas aqui de que eu realmente faço o que eu estou falando com os meus alunos, né? E olha o que a doutora Clarice está falando. Ser um marido ruim não é necessariamente ser um pai ruim. Isso é verdade, cara. Às vezes o cara é o escroto, desculpa a expressão, para a mulher, mas não é para o filho. Porque com a mulher ele é de um jeito. É a mulher dele, ele é o homem dela. Só que para o filho não é. É outra situação que, infelizmente, muitas mulheres não compreendem, o que muitos homens não compreendem, né? Que a situação entre eles dois ali não tem nada a ver com a criança, não tem nada a ver. Eu lembrei de uma situação, Dé, eu estava dando banho na minha filha, eu me separei, ela tinha 2 aninhos, né? A gente se separou, eu e o pai dela. Aí logo ele conheceu a mulher dele, né? Que foi aqui conviveu muito com a minha filha. E ela, mãe, por que você tá namorando fulano? Eu já tinha entrado em outro relacionamento. Você tá namorando fulano e meu pai tá namorando fulana, a tia fulana. Eu falei, bebê, porque assim, eu não gosto mais de seu pai não gosta mais de mim, e tá tudo certo, vida que segue. E agora ele gosta da tia fulana, e eu gosto do tio ciclano, e tá tudo bem. Você não vai deixar de gostar do seu pai porque ele tá namorando a tia fulana. Isso não tem nada a ver. É seu pai da mesma forma, né? Eu tive essa conversa com ela. A gente separou, ela tinha 2 anos, ela veio me perguntar isso, ela já tinha 5 anos de idade, ela tinha 5, 6 aninhos, quando ela veio me fazer essa pergunta. Então eu fui bem sincera com ela, tentei ser assim, o mais amorosa possível, né? É óbvio que eu me separei do pai dela por situações muito sérias, que não vêm ao caso, mas o meu objetivo era, eu não vou fazer com a minha filha o que foi feito comigo. Eu não quero que a minha filha passe pelo que eu passei. Eu precisava, eu tinha essa necessidade, sabe, de blindar a minha filha. E graças a Deus, o resultado está aí. Minha filha é super saudável em relação ao pai dela. Se tem alguma treta, foi em relação a ele mesmo, né, que não, de repente não soube agir como deveria, mas da minha parte, eu fiz o possível. Eu sempre coloquei que era o pai dela, independente de qualquer situação, e ela precisava respeitá-lo. E assim ocorreu. Então, a resposta é ter maturidade, né, no momento aí da separação, dependendo da situação, procurar um profissional mesmo, um terapeuta, um psicólogo, para poder ajudar essa criança, ou até mesmo o casal que está se separando, para ver como é que eles vão lidar com a criança no momento dessa separação. Para isso a gente tem aí a nossa querida psicanalista Andréa, que eu tenho certeza que vai fazer um trabalho lindo. Perdoa-se, meti demais. Nada disso, Clarice. Você contribuiu muito conosco, meu Deus, como você contribuiu. Nós temos aí uma profissional na área do direito, né, que é a advogada, doutora Clarissa, falando. Ela trouxe, assim, informações muito importantes para nós. Né? Ela trouxe, ela enfatizou o fato de denúncia, sim, né? Porque é necessário a gente ver, né? Detectar a situação e tentar não ajudar a criança, para não deixar que chegue a situação de óbito, como chegou aí de várias crianças em nosso país, né? Sim. Quantas vezes essas crianças aí não pediram socorro e por serem crianças, isso é frescura de menino, isso é menino mimado. Cara, peraí, não é bem assim que funciona, não. Principalmente aí no mundo pós-pandêmico, né, Deia? Essa situação cresceu e muito. Eu vejo isso muito em sala de aula, sabe? É muito explícito essa questão aí em sala de aula. A criança é uma coisa que mexe muito com a gente. Por além de mulheres, somos mães e já fomos, exatamente. Eu acho que esse negócio de ser mulher, o feminino, né? A maternidade tem muito a ver com o feminino. Então a gente acaba olhando com esse olhar de cuidado mesmo, de preocupação, né? A gente consegue compreender isso. Rayane, minha querida, seja muito bem-vinda.
estamos chegando ao final, mas essa live, graças a Deus, a Déia sempre deixa salvo. Eu vou baixar, tá, amiga? Subir para o meu canal também, para deixar que todos tenham acesso. Eu tenho certeza que essa live ela está sendo riquíssima de conteúdo, riquíssima de informações, de conhecimento, vai poder ajudar que as pessoas possam ter a compreensão da diferença entre proteção mesmo e alienação parental, porque tem diferença e nós falamos muito bem disso, né, Déia? O Anderson, ele deu a contribuição dele para isso, né? Que ele fez essa pergunta aí, como é que seria. E é isso, cara. Essa resposta na separação, tome cuidado, você está separando-se do seu cônjuge, não do seu filho. Tenha um olhar de amor, né? Independente, né, de como foi esse relacionamento. Exatamente, independente. Também, né? E eu só vou deixar assim, né? Só para que a gente possa entender de uma forma mais resumida, né, o que a Zália passa para a gente, mas parecia, né, que ela tinha lido aqui o meu resumo, mas ela não leu. Isso é sintonia, isso é sincronicidade, sim. Isso é parceria, né? Sim, e isso parceria, amiga, exatamente. Mesmo pensamento, mesmo amor, um pelo outro, né? E estamos muito inteiradas. O servir a humanidade, né, Déia? Eu gosto muito dessa palavra. Estamos aqui a serviço. O Pai, ele nos trouxe para esse mundo não só para passar por acaso, a gente tem uma missão de vida e a gente quer entregar o máximo que a gente puder. Eu costumo brincar, eu não quero sair, eu não quero deixar esse mundo devendo para ninguém, nem para o meu pai, sabe? Eu quero entregar tudo o que ele entregou para mim, tudo que ele tem para mim, eu quero passar, eu quero entregar. Então, para mim é sempre um prazer poder contribuir com o teu projeto. Eu estou um pouquinho parada com as minhas lives, os meus conteúdos, mas quando você me fez o convite, falei, cara, não tem como eu dizer não para a Déia, e mais quando se trata de um assunto tão delicado e real e atual e muito, muito, muito ativo. Está muito ativa essa questão aí, está muito ativo. Está muito na realidade das nossas crianças. Sim. Então, assim, para a gente resumir, né, o que você passou, eu vou até repetir que é importante a gente frisar para outros, né, que vão assistir, né, olharem essa live, o que os pais podem fazer, porque a nossa intenção é ajudar na informação para que essas coisas parem, cessem, né, de acontecer, tá? Então, o que esses pais podem fazer, né? Uma guarda compartilhada, respeitosa, tá? Sim, mediante apoio de profissionais como a Andréa. É uma guarda compartilhada respeitosa. Sim. A presença dos genitores na vida dessa criança de uma forma ativa, né? O respeito, que é fundamental na separação, até porque ambos precisam saber qual o seu papel e qual o seu lugar diante dessa criança. Trabalhar com uma terapia de preferência, porque, como a Zália disse, era um mundo entre o pai, a mãe e aquelas crianças. Bem construído, estava tudo muito construído, tudo muito no lugar. Eu tenho ali um dilúvio dentro de mim, né? Aquela criança percebe isso. Então, é importante trabalhar também a terapia nesse momento para ajudar, para entender, né? Por que papai separou, por que mamãe, porque isso é importante, né? De uma forma respeitosa. E cercar-se, né? De uma rede de apoio. Sim. Eu preciso me cercar de uma rede de apoio, né? Esses adultos aí precisam se cercar, buscar profissionais como a doutora Clarissa, né? Ver quais são as participações, o que pode ser feito, buscar a Zália aí que trabalha com conteúdos para formações aí de mulheres, né? Buscar a Andréia, que também trabalha nessa área aí da saúde mental, buscar profissionais. Sim. Uma rede de apoio familiar, né? Pessoas que estão ali para somar,
para ajudar essas crianças. E, gente, isso é fundamental. Muito, E, muito. Azália, eu quero que você deixe as suas considerações finais. Para mim vai ser importante. Vou te dar aí, dentro dessas considerações finais, eu vou te dar 1 minuto, mais ou menos, tá? Para a gente encerrar nossa live. Certo. Tá? E dentro da consideração final, você pode também colocar aí seu trabalho, como faz para te procurar, Sim, telefones, endereços, o que você faz especificamente, tá bom? Clareza, para a gente poder, né? Quem puder, quiser te procurar, tá bom? Sim. Então, Deia, o que a gente pode falar, o que a gente pode fazer em relação à alienação parental foi o que nós fizemos aqui. Trouxemos um conteúdo bom, um conteúdo claro, objetivo, né? Um conteúdo cheio de riquezas, né? E espero que quem participou, quem irá ouvir mais para frente, porque nós vamos deixar salvo, possa aprender, possa realmente mudar o comportamento em relação aos seus filhos, né? Os pais que estão aí em processo de separação, divórcio, lembre-se, você está separando do seu cônjuge, não dos seus filhos. Seus filhos, eles não têm nada a ver com a separação de vocês. Pelo contrário, eles precisam tanto do pai quanto da mãe. Então, muito, muito cuidado ao acontecer isso. Continuo gerando aqui conteúdos para mulheres. Continuo ajudando a mulher que chega até mim com necessidades de aprendizagem, necessidade de conhecimentos para crescimento de vida. Estou atuando como pedagoga, né, que é uma das minhas formações, mas em breve a gente está aí atuando em outras áreas, porque estamos recebendo algumas propostas, né? Então a gente está só se preparando, desconstruindo, reconstruindo, cuidando da nossa saúde. Agora a gente está cuidando aí melhor da nossa saúde para poder entregar o melhor que a gente tem para a nossa humanidade e para os nossos queridos aqui de mais de perto. Deia, minha querida, obrigada, eu amo sua vida. Para mim é sempre uma honra poder contribuir com o teu projeto. Conte sempre comigo, sabe? Que o teu projeto possa continuar abençoando vidas, abençoando pessoas, que pessoas possam ser alcançadas por Deus através desse teu projeto. Que pessoas possam ser curadas, sabe? É isso que eu desejo, é isso que eu decreto. Porque esse teu projeto, eu não tenho dúvidas que é um projeto que pode trazer a cura, sim. Só basta as pessoas realmente acreditarem e procurarem por ti e pelo projeto, minha querida. Muito, muito obrigada. Obrigada a cada um que esteve presente, que passou por aqui rapidinho. Você que ficou até o final. Você que vai assistir, muito obrigada. É isso aí, Lu. Gratidão também. Também sou imensamente grata pela sua entrega, pela sua fala, pelo seu carinho, pelo seu respeito, pelo seu sim, né? Pela confiança. Né? Eu sempre falo, né? A gente não se conhece pessoalmente, mas tem um carinho. Sim, como se conhecesse. Parece que a gente cresceu juntas. É incrível a nossa sinergia, a nossa sincronia. Muito engraçado. E eu sempre falo, portas abertas aí para você, né? O Rio de Janeiro aqui, ó, portas abertas para você. E é muito bom esse carinho, essa entrega e a participação aí de todos que entraram. Sim. Semana que vem a gente vai estar falando de algo também muito interessante aí na nossa live. Eu já vou colocar aí nos status aí para a semana que vem, que vocês possam também voltar, né? Para a semana. Toda sexta-feira, às 20h20, nós estamos aqui com um tema interessante, importante. Lembrando também, gente, que, como eu falei, tem um curso que pode orientar melhor vocês aí, que é a análise comportamental aplicada para crianças. Esse curso ele está em alta, né? Está sendo apresentado aí, eu já estou na segunda turma desse curso. E é um curso muito importante para que a gente possa se reestruturar mais, se identificar melhor, ajudar melhor esses pais, ajudar melhor essas crianças, estruturar essas escolas também para estruturar esses pais, porque é uma equipe, demais, né, Deia? É uma equipe multidisciplinar e precisamos de todos aí na contribuição, porque essas crianças, elas precisam
da gente, né? Sim. É um problema Sim. meu, sim, e é uma responsabilidade minha. Problema Então, gratidão. nosso, né? Problema nosso. Gratidão a todos. Fico aqui à inteira disposição, né? Podem entrar aí no meu direct, quem quiser falar comigo sobre esses cursos, sobre a terapia, tá bom? E a Lu também, com certeza está aí à disposição. Sim. No final, vou colocar aí também, né, o Instagram dela direitinho para todos, né, que puderem, quiserem buscar aí o apoio da Lu, da doutora também, se ela quiser, tá, gente? Doutora Clarissa. Então, aqui dentro de uma corrente do bem para proporcionar esse trabalho, né? Esse trabalho de formiguinha, mas eu tenho certeza que em algum momento alguém vai ser cuidado, vai ser salvo através, né, dessa live nossa aí, Sim. Tá bom? Sim. Beijo, Sim. Lu, beijo aí a Beijo, todos. meu amor. Obrigada a todos. Final de semana abençoado para todos. E, amém, igualmente. Ó, gente, semana que vem com o projeto aí Saúde Mental. Vamos ouvir a nossa música, Lu. Deixa eu pegar aquele caiu aqui, ó. Ó, Lu. Muito boa noite a todos. Lu. Boa noite. É mais.